Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Montanha na área. E hoje a gente vai falar sobre um assunto também muito importante. É um tema mais denso, então pega uma pipoquinha ou pega o teu caderno, lápis e caneta para a gente estudar junto o Sistema Nervoso Autonômico, o famoso SNA. Espero que vocês gostem do vídeo e vem comigo. Gente, então esse vídeo vai ser o mesmo estilo que foi o vídeo da hernia de disco, do diafragma. A gente vai dividir a tela aqui, vocês vão ver tudo que eu estou vendo aqui no meu tablet e a gente vai desenhando e batendo um papo a respeito do sistema nervoso autonômico, tá? Então a tela está aqui, vocês estão vendo tudo que eu estou vendo, tá? E o sistema nervoso autonômico, para começar, a gente chama aqui de SNA, feito que vocês estão vendo. Ele é dividido em três partes. A gente tem o sistema nervoso simpático, que a gente conhece por esse símbolo aqui, ó, como se fosse esse E apontado para o lado oposto. A gente tem o sistema nervoso parasimpático, que aí a gente tem um P e o mesmo símbolo, tá? E aí a gente tem a terceira parte, que é o sistema nervoso entérico, tá? Bem mais recente essa classificação, vem depois de 2010 para cá, tá? É mostrado, é descoberto que o sistema nervoso entérico ele tem uma rede neuronal própria, tá? Onde o intestino ele funciona independente do sistema nervoso central, tá? Então a gente já sabe hoje que por isso que é famoso essa história de que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Para vocês só terem uma noção, tá? Na época quando vai se analisar embriologicamente a origem embriológica do intestino, o intestino e o cérebro eles derivam da mesma região, do mesodermo axial, tá? Sendo que com o tempo o cérebro sobe, né? Ele vai subindo com o desenvolvimento do embrião e o intestino ele vai descendo. Então eles compartilham uma rede neuronal muito íntima, muito próxima, tanto que 80% de toda a serotonina produzida no nosso corpo é produzida no intestino, tá? Então o intestino ele é meio que independente do sistema nervoso central, mas o sistema nervoso central, como vocês vão ver aqui no caso do sistema nervoso autonômico, eles ajudam a modular esse intestino. A gente vai entender como isso acontece também, né, dentro das coisas que a gente vai estudar aqui. Então vamos lá. O sistema nervoso ele tem neurônios, né? Neurônios aí são como se fossem fio condutores que vão levar a informação de um canto até o outro, né? No caso do sistema nervoso autonômico, vai levar do crânio e da coluna até o tecido alvo, no caso aqui até os órgãos e glândulas alvo daquele nervo, daquele neurônio, né? Existem diferenças entre o neurônio do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. A gente tem a coluna, tá? E aqui a gente tem crânio ou coluna, tá? O sistema nervoso simpático ele está localizado principalmente ali de T1, C7T1 até L1, L2, tá? Então tudo que é de estímulo e de neurônio simpático parte dessa região, tá? De T1 a L2, ok? Já o parasimpático ele parte ou do crânio, lá dos pares cranianos, ou do sacro, através lá do nervo esplânico pélvico, que vocês vão ver também um pouquinho mais para frente aqui no nosso esqueminha que a gente vai montar, tá? Então, na coluna aqui, no sistema nervoso simpático, tá? A gente tem um neurônio e esse neurônio ele tem uma característica, tá? Ele vai fazer sinapse num gânglio. O gânglio ele é um conjunto de neurônios que estão localizados principalmente fora aí da parte central do sistema nervoso central, né? Então a gente tem um gânglio onde ele vai fazer sinapse e desse gânglio ele vai até o tecido alvo, tá? Esse neurônio autonômico, né, tanto o simpático quanto o parasimpático, ele tem, como vocês podem ver aqui, ó, duas fibras, tá? Uma pré-sináptica e uma pós-sináptica, né? A gente tem a sinapse aqui que ocorre no gânglio,
no gânglio simpático, e as fibras antes dessa sinapse são as pré-sinápticas, e a fibra pós essa sinapse são as fibras pós-sinápticas, tá? Qual é a grande diferença aqui? A gente tem uma fibra pré-sináptica mais curta e uma fibra pós-sináptica mais longa. Já no parasimpático, a gente tem o oposto, tá? A gente tem uma fibra pré-sináptica mais longa e uma pós-sináptica mais curta, tá? Esse T aqui que vocês estão vendo é T de tecido, tá? Mas poderia ser órgão, víscera ou glândula, que são os principais tecidos que o sistema nervoso autonômico atua, tá? Então, o que é que a gente pode perceber aqui, tá? Quando a gente quer ter, isso já para vocês terem uma ideia de tratamento em si, quando a gente quer dar um estímulo simpático a uma víscera ou a um tecido, tá? A gente vai atuar, vocês acham, na coluna ou no tecido em si? Na coluna. Por quê? Porque a sinapse, o gânglio simpático, ele está mais próximo à coluna do que da víscera. Então, mexendo na coluna, a gente vai ter um estímulo simpático muito maior do que mexendo na víscera. E o oposto é verdadeiro quando a gente fala de sistema parasimpático. A gente vai ter um efeito muito maior mexendo na víscera do que mexendo no crânio ou na coluna, tá? Não se engane, porque o tratamento da coluna e do crânio ele é importante também no parasimpático, mas o tratamento na víscera-alvo é mais importante ainda, porque vocês veem aqui que o gânglio parasimpático ele está bem mais próximo do tecido-alvo do que ele vai estar lá da sua raiz, que no caso é o crânio ou a coluna, beleza? Então isso também é uma diferença clássica entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Outra diferença que a gente tem são os neurotransmissores. E Lucas, o que diabo é neurotransmissor? Neurotransmissor é justamente vamos dizer assim, o condutor desse estímulo. Você tem o fio, né? E dentro do fio você tem o cobre. E o cobre é quem vai conduzir a corrente elétrica até o seu aparelho doméstico, enfim, ou até o alvo que ele quer chegar, né? O neurotransmissor é justamente isso, é quem vai fazer essa condutividade são substâncias que vão conduzir, auxiliar na condução desse estímulo nervoso pelo neurônio, pelos axônios aí do neurônio, né? Então, o neurotransmissor das fibras pós-sinápticas, tanto do parasimpático quanto do simpático, é a acetilcolina, tá? É o nome desse neurotransmissor. Já das fibras pré-sinápticas, a gente tem uma diferença. No sistema nervoso simpático, a gente tem a noradrenalina, e no sistema nervoso parasimpático, a gente mantém a acetilcolina. Qual é a diferença disso? É que a noradrenalina, geralmente, ela dá alterações também mais, do ponto de vista mais sistêmicas, quando precisa. Você lembra daquela famosa expressão que tem da luta ou fuga? Por exemplo, você tem histórias de quando, sei lá, a mãe e o filho estão caminhando e aí acontece alguma coisa, um pitbull ataca a criança e a mãe consegue bater no pitbull, ter mais força do que o pitbull para salvar o filho. É devido a uma descarga de adrenalina, noradrenalina, que faz com que vários sistemas funcionem ao mesmo tempo para que essa força, esse excesso de vontade, vamos dizer assim, ocorra. Então a noradrenalina, ela está no sistema nervoso simpático justamente para essas situações. Quando você tem sistemas de luta ou fuga, a noradrenalina ela vai aumentar bastante para acelerar esses impulsos e fazer com que o órgão trabalhe mais e mais rápido para alguma situação de vida ou morte ou de grande risco. Essa é a primeira parte que eu queria que vocês entendessem, tá? É o esqueleto principal da nossa aula. Eu vou parar a gravação e vou para outra parte aqui, outro papel que a gente tem aqui, com um esquema mais geral do sistema nervoso autonômico que eu quero que vocês vejam também e montem junto comigo, tá? Então vamos lá. Bem, aqui vocês estão vendo a imagem da coluna como um todo, já numerada lá de C1
até L5, na verdade até S4, né? Que vocês estão vendo o sacro aqui embaixo. E vamos explicar para vocês aqui o que acontece. Vamos dizer que essa de C1 a S4 é a divisão ali da medula, né? A divisão topográfica lá da medula, né? Ao lado a gente tem uma cadeia de gânglios aqui, ó, que a gente chama de cadeia laterovertebral, que é justamente um conjunto de gânglios simpáticos que ficam ao lado da coluna vertebral, tá? E aqui a gente tem os gânglios que ficam mais distantes aí da nossa medula, né, da nossa parte central, que também fazem parte do sistema nervoso simpático, tá? Então vamos começar pelo sistema nervoso simpático, que é o mais que é o maiorzão aqui, o que dá mais trabalho da gente conseguir explicar. Aqui nessa parte, gente, a gente tem a parte do crânio, tá? Da parte parasimpática e simpática do crânio, que eu vou entrar nisso aí também depois, e os seus gânglios aqui também, tá? Os gânglios parasimpáticos cranianos, que a gente vai falar também um pouquinho mais pra frente. Então, a princípio eu vou apagar isso aqui, ó, deixar só essa parte, pra gente falar primeiro das vísceras torácicas e abdominais, tá? Aqui na cadeia laterovertebral a gente tem esse primeiro gânglio aqui, tá? Que é o gânglio cervical superior, que é a junção de C1, C2, C3 e C4, tá? C5, C6, a gente tem o gânglio cervical médio, tá? Que não é um gânglio constante, algumas pessoas têm, outras pessoas não têm, que é justamente na altura de C5 e C6. Em C7 tem a gente tem um aqui que é o queridinho dos osteopatas também, que é o gânglio estrelado, que ele é a junção do gânglio cervical inferior com o gânglio torácico superior. Eles se juntam e formam um gânglio maiorzão aqui chamado de gânglio estrelado. A partir de T2 aí, cada nível medular vai ter o seu próprio gânglio na cadeia laterovertebral, ok? Como eu falei para vocês, a parte simpática vai aqui, ó, de T1, né, de C7 T1, vamos botar aqui, ó, C7 T1 até L2. Então todos os estímulos simpáticos, eles têm que sair daqui. Ah, Lucas, então quer dizer que esses gânglios aqui de baixo e aqui de cima não dão estímulos nenhum? Não, eles dão. Mas aí o que eles fazem? Eles dão, eles descem e aí eles saem. No caso da cervical, eles descem. No caso da lombar, eles sobem, tá? Para poder sair ali por L1, L2. Beleza? Então, os níveis abaixo e acima de C7 e L2, eles vão gerar estímulos autonômicos também, mas para eles saírem até o órgão-alvo, eles têm que descer nessa cadeia laterovertebral para poder sair ali pela porta, vamos dizer assim, que está lá em C7 em cima e em L2 embaixo, tá? Só para vocês entenderem isso. Então vamos começar. C1, C2, C3, C4, tá? Eles vão fazer sinapse no gânglio cervical superior. Eles vão descer até C7T1 e vão sair para inervar uma parte da artéria vertebral, tá? E também uma parte do polígono de Willis, que é justamente a região de vascularização do crânio, tá? Interna do crânio. C5, C6, mesma coisa, vai fazer sinapse, vai descer e vai inervar aí a tireoide também e outra parte da artéria vertebral, tá? Só uma coisa também, na parte superior aqui, além da artéria vertebral, vai ter também a carótida, tá? A artéria carótida também, uma parte dela vai estar inervada pelo gânglio cervical superior, tá? E C7T1 vai ser principalmente a artéria vertebral, grande parte da artéria vertebral, a maior parte vai ser por C7T1, e a artéria subclávia, que vai aí para o membro superior, tá? Vai estar aí sendo inervada por C7T1, tá? No caso C7T1, como ele já está na saída, né? Ele não precisa subir nem descer, ele vai sair direto, tá? Já na parte torácica, a gente vai ter aqui de T1 fazendo sinapse, T2 fazendo sinapse, T3 fazendo sinapse e T4.
eles vão fazer sinapse em cada um dos seus níveis, vão se juntar e vão formar um nervo que a gente chama de nervo esplânico cardiopulmonar. Como já diz o nome, vai inervar coração, pulmão e uma parte do esôfago, tá? Essa parte de traqueia e tal vai ser lá pelos gânglios cervicais, lá principalmente pelo médio, tá? Vai ser no gânglio cervical médio que a gente vai ter a inervação da traqueia, laringe e tal. Mas o torácico vai ser coração, pulmão e esôfago. E existe um nervo chamado nervo cardíaco longo, que ele vai sair lá de C1 a C4, tá? Vai fazer sinapse aqui também, ó. A sinapse não é no... A sinapse aqui no gânglio cervical superior, ele vai descer e vai vir principalmente até o coração, tá? Então, o nervo cardíaco longo, ele vai estar aqui também, fazendo a inervação também do coração. É por isso que em alguns estudos, em pacientes, principalmente com algum tipo de alteração cardíaca, quando a gente faz uma manipulação ou uma mobilização de cervical alta, a gente vê algumas alterações a nível de coração, inclusive de normalização de pressão arterial, de batimento cardíaco e tal, é justamente pelo estímulo do nervo cardíaco longo, tá? Que isso acontece. Aqui a gente vai ter o diafragma, que ele é uma região topográfica importante, porque esses gânglios aqui abdominais, eles vão estar todos abaixo do diafragma, tá? E aí a gente vai ter os nervos agora que vão chegar até esses gânglios. A grande diferença é que na parte acima do diafragma, tá? O nervo esplânico cardiopulmonar, esplânico torácico cardiopulmonar, a sinapse vai acontecer na cadeia laterovertebral. Já abaixo do diafragma, a sinapse não vai acontecer na cadeia laterovertebral, vai acontecer nos próprios gânglios, tá? Então, de T5, T6, T7, T8 e T9, alguns autores falam de T5 a T8, outros de autores de T5 a T10. Eu vou colocar T5 a T9 para dar uma média, tá? De T5 a T9, T10, a gente vai ter a formação de um nervo chamado nervo esplânico torácico maior. Esplânico torácico maior, tá? Que vai inervar um gânglio chamado gânglio celíaco, tá? Esse gânglio celíaco, ele vai inervar algumas estruturas aqui. São elas, uma parte do esôfago, estômago, baço, fígado, pâncreas e duodeno até D2, até a segunda porção duodenal, beleza? De aqui T10, T11, T12, a gente vai ter o esplânico torácico menor, tá? Que vai fazer sinapse no gânglio mesentérico superior. O gânglio mesentérico superior vai mandar inervações para quem? D3, D4, as duas últimas porções do duodeno, ilho e jejuno, as outras duas porções do duodeno e intestino grosso até metade do cólon transverso ou até a flexura esquerda, tá? Depende também aí de autor para autor. E vai ter essa variação anatômica aí. Às vezes até metade do cólon transverso, até a flexura esquerda, alguns até um pouquinho do cólon descendente, depende. Vou botar até a metade do cólon transverso, que é o que a maioria dos autores falam, tá? De T12, a gente vai ter um nervo que chama nervo esplânico torácico ínfimo, tá? Que ele vai até a glândula suprarrenal.
tá? A glândula suprarrenal, que fica lá deitada em cima do rim, ela funciona como um gânglio simpático, porque é da glândula suprarrenal que é produzido o corticoide, a adrenalina e a noradrenalina, que é condutora aqui do sistema nervoso simpático, das fibras pré-sinápticas que a gente viu no desenho anterior, tá? Então, quando a gente tem essa descarga de adrenalina e cortisol na corrente sanguínea, esse nervo esplênico torácico ínfimo é quem vai dar essa informação para a suprarrenal produzir esses hormônios através de estímulos centrais, lá do hipotálamo, enfim. Toda aquela cascata da noradrenalina que a gente sabe já, ou posso até depois fazer uma aula para você explicando detalhadamente essa cascata, né? Mas vem lá do cérebro essa informação e aí chega lá na medula, passa pelo nervo esplênico torácico ínfimo até a suprarrenal, que vai fazer a liberação desses hormônios aí super importantes, tá? E aí de T12, L1 e L2, a gente tem o esplênico lombar, nervo esplênico lombar, tá? Que vai fazer, aqui ó, suprarrenal, que eu não botei aqui em cima, né? Suprarrenal, que vai aqui fazer sinapse no gânglio mesentérico inferior. E aí o gânglio mesentérico inferior, gente, ele vai inervar a parte final do intestino grosso, que é flexura esquerda, cólon descendente, cólon sigmoide, ampola retal e até as fibras mais internas do ânus, tá? Vai chegar até lá. E toda a parte uroginecológica, tá? Ou seja, bexiga, próstata, útero e ovários, ok? Então, essa é a parte simpática que vocês estão vendo aqui, da parte aí de tórax, abdômen e pelve. Parte parasimpática. Vamos trocar de cor. Botar uma cor, deixa eu ver, tá um vermelho mais escuro aqui. Beleza. Vamos lá. Quem vai fazer a parte parasimpática dessa galera toda aqui, tá? Tem um nervo que sai lá do crânio, chamado nervo vago, ou 10º par craniano. O nervo vago, gente, ele vai fazer a sinapse disso aqui, ó. Coração, pulmão, esôfago, vamos lá. Aí ele vai, lembra, passar pelo diafragma ali junto com o esôfago, né? Do esfíncter esofágico. Vai fazer a parte parasimpática tanto do esôfago, né? Quanto do estômago, baço, fígado, pâncreas, duodeno, intestino delgado e até a parte final aqui do intestino delgado até a metade do cólon transverso, tá? Então até a parte aqui do mesentérico superior, quem vai fazer a parte parasimpática do gânglio mesentérico superior, quem vai fazer a parte parasimpática dessa galera toda é o vago. Beleza? E quem é que vai fazer da parte final do intestino grosso e da parte uroginecológica? O nervo que sai daqui, ó, gente, de S2, S3 e S4. Ele vai subir, sair aqui em L1 e vai vir fazer essa parte parasimpática. O nome desse nervo? Nervo esplânico pélvico, tá? Então, o sacro, ele tem uma função parasimpática muito importante para as vísceras pélvicas, tá? Então, ele vai ter que estar dentro do tratamento, por exemplo, de um paciente que tem alterações uroginecológicas, que tem alterações de intestino mais distais, então, pacientes que são mais constipados, eles geralmente se beneficiam muito do tratamento, principalmente essa parte aí de sacro, né? Mas lembrando que no parasimpático, o principal aí é você mexer também na víscera em si, já que os gânglios parasimpáticos, eles estão, vamos dizer assim, ó, gente, bem próximo aqui às vísceras, tá? Então a gente vai ter um estímulo maior mexendo na víscera em si, tá? Então é isso.
Essa aqui é a parte simpática e parasimpática dos órgãos de tórax, abdômen e pelve. Beleza? Agora eu vou voltar tudo aqui para a gente ver a parte do crânio. Então, galera, agora a parte aqui do crânio, que eu tinha prometido para vocês. São 3 os nervos parasimpáticos do crânio, tá? Que tem partes parasimpáticas no crânio. O terceiro par craniano, que é o oculomotor. Uma parte do 7º nervo, que é o facial. Existe um nervo que caminha bem junto ao nervo facial, que a gente chama de 7º bis, ou nervo de Vrisberg, com W, tá? Que é a parte parasimpática do facial. E o 9º par craniano, que é o nervo glossofaríngeo, também uma parte dele é parasimpática. E os gânglios parasimpáticos motores do nosso crânio são 4. O ciliar, o submandibular, o esfenopalatino e o óptico, tá? Óptico, O-T-I-C-O, não óptico, tá? Óptico que chama. Então vamos lá. Que nervo vai para que gânglio? Vamos ver isso aí agora. O nervo oculomotor, tá? Ele vai para o gânglio ciliar, tá? E vai lá fazer sinapse aí nesse gânglio, tá? E vai inervar principalmente a pupila, fazer a dilatação ou a constrição da pupila, dependendo da situação que a pessoa se encontra. Se precisar focar mais em alguma coisa, a gente vai estar lá fazendo a contração da pupila. Se não está precisando na hora, então ele fica mais relaxado, ou se precisar ampliar a visão, dilata mais a pupila, enfim. Vai depender de cada situação, o sistema parasimpático ele vai modular isso, tá? O 7º bis, ele vai fazer sinapse no gânglio submandibular e no esfenopalatino. O submandibular, ele vai para a glândula submandibular, que é uma glândula que produz saliva, tá? Então ele está lá na produção de saliva. O esfenopalatino, ele vai para 3 glândulas. A glândula lacrimal, a glândula muconasal e a glândula palatina, tá? A lacrimal produz lágrima, como já diz o nome. Muconasal, também como já diz o nome, produz a parte de muco, secreção, tá? E a glândula palatina também faz parte das glândulas que produzem saliva, tá? E o glossofaríngeo, que é o 9º par, vai para o gânglio óptico, tá? Que vai inervar a glândula parótida, que também está aí relacionada à produção de saliva, tá? Então, a parótida, a palatina e a submandibular são as glândulas que produzem aí saliva, tá? Então, essa é a parte craniana. Quem faz a parte parasimpática são justamente esses 3 nervos que vocês viram aqui. E aí vai a pergunta: quem é que faz a parte simpática dessa galera? Esse é o legal. A parte simpática, gente, vai sair da coluna. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que é simpático sai da coluna? Então a parte parasimpática das glândulas cranianas vai sair da coluna. Especificamente ou especialmente de T1 a T4, lá na torácica. Então você vai ter... eles vão se juntar aqui na torácica, tá? T1, T2, T3, T4. Esse estímulo ele vai subir, vai fazer sinapse no gânglio cervical superior. E aí o que ele vai fazer? Vai sair direto? Não. Lembra? Ele desce, sai por T1 mesmo, tá? E aí ele vai subir de novo agora para o crânio junto com a artéria carótida, tá? Que a gente chama de plexo carotídeo. Ele vai pegar carona nessa artéria carótida para daí então fazer a inervação simpática dessas glândulas aqui, tá? Então, isso é algo bem interessante, né? Porque quando a gente pensa também em tentar modular um pouco essa parte simpática
dessas glândulas cranianas, a gente tem que mexer na torácica do paciente e na cervical alta, né? Porque aqui a gente tem onde está a sinapse cervical alta e de onde sai o nervo aqui da torácica alta, para a gente modular um pouco essas glândulas e auxiliar em alguns sintomas que o paciente pode estar sentindo, tá? Bem, galera, foi a videoaula de hoje, como eu disse para vocês, um pouquinho mais densa. Espero que vocês tenham anotado aí tudo direitinho. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente poder interagir e compartilhar as coisas. Não se esquece, né? Ativa o sininho para sempre que um vídeo novo sair, você ficar sabendo. Se inscreve no canal, deixa o joinha e compartilha o vídeo porque é informação boa a gente sempre compartilha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.